Olá para você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru. Começa agora mais uma edição do programa Espaço Aberto. Eu sou Lidiane Oliveira e aqui nos trabalhos técnicos comigo na Rádio Câmara, Fernando Castilho e Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Os nossos convidados hoje, aliás, aqui nos estúdios, é a professora associada de Fonoaudiologia da FOB-USP, Magali de Lourdes Caldana, e o professor titular de Saúde Coletiva também da FOB-USP, José Roberto de Magalhães Bastos. Eu queria agradecê-los pela presença, por ter aceito o convite para falar sobre esse projeto, essas expedições para Rondônia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada. Obrigado. Eu queria que vocês contassem, então, né? Eu sei que são 3 expedições todo ano, 2 delas para Montenegro e uma para Calama, que é uma comunidade ribeirinha do distrito de Porto Velho. Algumas dessas expedições já tem mais de 30 anos, né, que acontecem, e eu sei que tem algumas que já estão na 4ª edição. Como que funciona esse trabalho de vocês? Bom, nós começamos a trabalhar no estado de Rondônia, na realidade, a FOB-USP em 2002. São 14 anos. Antes, já a USP estava em Rondônia com o ICB, que é um Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que produz imensas pesquisas na área das doenças tropicais. E nós fomos convidados pelo magnífico reitor, então, em maio de 2002, pela primeira vez, para chegarmos até lá, em Montenegro, e nós iniciarmos um trabalho de odontologia e fonoaudiologia. E isso tem acontecido, em média, 3 vezes por ano, sendo 2 vezes para Montenegro, em janeiro e julho de cada ano, e uma vez, normalmente, durante a Semana da Pátria, para o distrito de Calama, é muito longe de Porto Velho, capital, onde a UICB também tem imensos interesses em pesquisa, e nós também, da FOB, depois de tantos anos, e nós fazemos atividades lá, clínicas, odontológicas e fonoaudiológicas, com alunos de graduação do último ano e com alunos de pós-graduação também, de mestrado e doutorado, nas 2 áreas aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. A ideia é levar, então, esses serviços para comunidades em situação de vulnerabilidade social. Qual trabalho é realizado em cada uma dessas expedições, professora? Bom, nós levamos um trabalho assistencial para a população e, conjuntamente, a gente desenvolve algumas pesquisas que é para entender melhor quais são as necessidades que eles têm, tanto na área de odontologia quanto de fonoaudiologia. Na área de odontologia, nós fazemos todo tipo de atendimento, sendo que em Calama, por ser uma população ribeirinha, nós temos basicamente extrações dentárias, né, e algumas restaurações. Em Montenegro, que nós estamos já com 33 expedições que aconteceram, nós já estamos realizando um trabalho mais especializado, com endodontia, com prótese. Então, a gente já saiu do período de tantas extrações dentárias. Na área de fonoaudiologia, nós realizamos um trabalho de avaliação, de triagem, de orientação, tanto nas escolas quanto com as famílias, nas clínicas. E a gente tem feito também a avaliação e o diagnóstico das perdas auditivas e a adaptação dos aparelhos auditivos, que nós temos conseguido nesses anos através de doação de empresas, como, por exemplo, a Higiene Rissaldi, que é uma empresa parceira, e nós levamos o aparelho auditivo e damos novamente a possibilidade de ouvir para essas pessoas. Então, o trabalho, essas expedições envolvem os alunos e os professores. É um trabalho integrado. Sim, um trabalho como este, que é um trabalho de extensão, é um trabalho difícil de ser feito, porque nós sabemos que a universidade ela tem 3 eixos principais, que é o ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão. Nós costumamos dizer que a extensão é a perna manca de uma universidade. Uma universidade como a USP, que é uma grande universidade, a maior universidade aqui da América Latina, enfim, não é? Ela tem que reunir as condições para levar o aluno a participar do ensino, da pesquisa e da extensão.
E é aquilo que a gente faz. Quer dizer, o aluno ele é fortemente conduzido para esse projeto de extensão. Para que um projeto de extensão tenha continuidade, como é o nosso caso, nunca falhamos uma vez, você tem que ter uma pirâmide de trabalho, onde os professores ocupam o topo da pirâmide, obviamente, não é? Coordenando, planejando, administrando e supervisionando esses alunos. Depois vem a pós-graduação com o doutorado, e depois vem o mestrado, e depois vem os alunos de graduação sempre do último ano. Então, há uma coordenação, uma integração entre graduação e pós-graduação sob supervisão dos professores. Realmente tem funcionado muito bem esse modelo. E por que a escolha dessas comunidades, Montenegro e a comunidade do distrito de Porto Velho, Calama? Por quê? Como aconteceu a definição, a seleção desses pontos de trabalho? Nós começamos as nossas atividades no estado de Rondônia porque o professor Luiz Marcelo Aranha Camargo, que é do ICB de São Paulo, já estava no estado de Rondônia, na época, realizando as suas pesquisas de doutorado. E Montenegro, né, onde o professor Marcelo instalou a unidade da USP, era considerada uma cidade de alta incidência de malária, e era o estudo que ele fazia, né? E o professor Marcelo, estando lá, possibilitou a ida de outras unidades para lá. Porque em Montenegro nós temos alojamento, anfiteatros de aula, a nossa clínica dentro do ICB. Então, a gente tem uma estrutura básica lá em Montenegro, que começou por causa dos estudos da malária e das doenças tropicais. Calama é um distrito de Porto Velho, que também o professor Luiz Marcelo vem acompanhando há muitos anos. É uma população extremamente carente em relação a acesso à saúde, e eles não têm nenhum acesso a tratamento odontológico e fonoaudiológico. Calama também é um distrito importante porque ele tem 11 comunidades menores que se aportam até Calama. Então, a gente acaba trabalhando com a população de Calama e de outros municípios menores, como Demarcação, Rio Negro, que daí eles vão até lá com o barco, né? Porque o transporte basicamente é fluvial. E de que forma essa experiência agrega para o ensino dos alunos? O aluno é extremamente beneficiado. E eu digo isso ao longo de tantos anos, porque o resultado, começando pelos resultados, muitos têm ficado no próprio estado de Rondônia ou em outros estados, muitos já ficaram por lá. Nós temos tenente do Exército, tanto fonoaudiologia, tenente cirurgião dentista, nós temos vice-reitor de uma universidade, a principal universidade de lá, que é uma universidade privada, chamada São Lucas. Nós temos professores no Brasil inteiro, nós temos muita gente que está no serviço militar, na FAB, né? Começando as suas carreiras como tenente, na odontologia e na fonoaudiologia, porque, dito até nas próprias bancas, se prestaram a prestar serviços lá em Rondônia. É muito difícil ir para lá, mas os nossos alunos querem ir. Eu ontem mesmo participei da congregação aqui da FOB, estava comentando que 90% dos alunos da FOB querem ir para Rondônia. Nós temos tudo isso documentado. Eles fazem duras provas para conseguirem 10 vagas para fonoaudiologia e 12 vagas para odontologia, porque é uma proporção, porque são 40 alunos de fono e 50 de odonto. Então, em janeiro e em julho. Então, mas todos querem se sujeitar a um curso muito duro que nós damos. O primeiro curso é uma disciplina de graduação, ações da USP Rondônia 1, e aí eles fazem as provas. Aqueles que forem aprovados, os 10 primeiros de fono e os 12 primeiros de odonto, vão para ações da USP Rondônia 2, uma outra disciplina já específica para eles que estarão indo para lá. É muito difícil ir. E aí as coisas realmente acontecem com a graduação, e a mesma coisa acontece na pós-graduação, cujos alunos acompanham a disciplina 1 e acompanham a disciplina 2, passam também pelo crivo dos professores para serem peneirados e poderem ir para Rondônia. A procura é muito grande, e depois profissionalmente
além dos certificados que eles têm. Porque aqui na cidade grande é difícil, né, você ter um programa desse. Certificados de programas como esses de extensão forte, desse jeito, e duros, eles ganham muito na sua vida pessoal, ganham muito em aprendizado, conhecem uma parte do Brasil que seria muito difícil eles conhecerem, é uma realidade completamente diferente, né? O Brasil é muito grande, o Nordeste é uma realidade, o Norte tem outra, no Norte, que é muito grande, tem várias realidades, o Sul do país, enfim, aqui no centro, o Sul do país. E aí o aluno, ele ganha demais, né? O aprendizado, por exemplo, clínico dele, ele pode exercitar muito mais lá do que aqui dentro da faculdade formal, onde tem um professor assistente, todo de branco, com ar-condicionado, nas melhores condições possíveis, que são as condições que a nossa universidade oferece. Temos as nossas falhas, mas a USP ainda procura ser uma universidade, uma universidade muito grande, muito forte. E aí o aluno lá, ele se sente fonoaudiólogo, ele se sente cirurgião dentista, até porque ele está terminando, ele está no finzinho. E os professores lá, de odonto e de fono, fazendo a supervisão, junto com um aluno de doutorado que também está tendo a sua experiência de estar com mais abaixo dele na hierarquia, os de mestrado. Então, essa junção faz com que o aluno ganhe muito e crie também um ambiente multiprofissional. Porque entre nossos alunos de odontologia e fonoaudiologia, que são a nossa base, nós também temos assistente social, nós temos psicóloga, nós temos enfermeira, nós temos biomédica, enfim, as profissões de saúde que se unem dentro de um projeto e cada um tem exatamente o seu espaço de trabalho, a sua maneira de conduzir as coisas, de planejar as coisas, de administrar as coisas, de observar como é que os professores fazem para que o projeto aconteça, enfim. É um projeto realmente que maravilha. Mesmo eu que tenho dezenas de anos de carreira na mesma área, nós ficamos bastante satisfeitos. A comunidade nos retorna muito com um sorriso e com uma lágrima no rosto. Você disse que é um projeto de extensão, né, e que há uma seleção inicial para a escolha ou definição de quais são os alunos que vão ocupar suas vagas aí para poder fazer essa viagem. Como que funciona a logística para que essa viagem então aconteça? Eu sei que os alunos vão e voltam de ônibus, né, professora? A gente tem tido em algumas expedições o apoio da Força Aérea Brasileira, mas a grande maioria das expedições acontecem com a ida de todos de ônibus. Então, a universidade disponibiliza um ônibus aqui da nossa unidade e muitas vezes, como aconteceu agora que nós acabamos de chegar de Calama, precisa também de um caminhão para levar todos os equipamentos que nós temos, portáteis, materiais permanentes, cadeira odontológica, equipe odontológico, os equipamentos de avaliação fonoaudiológica, nós levamos tudo, além dos mantimentos que compra aqui e levamos lá para Calama, né? Então, nessa viagem, nós utilizamos o ônibus e o caminhão. Nessa viagem, especificamente, a gente teve uma ida bastante exaustiva. Nós demoramos 60 horas para chegar até lá, por problemas na estrada, né? Ficamos parados em Cuiabá, porque teve um acidente durante muitas horas. Depois tivemos um problema com o pneu. E os alunos, isso não impede que os alunos continuem entusiasmados e com vontade de trabalhar. Nós chegamos em Calama por volta das 8 horas da noite no domingo e todos eles, muito animados, desceram. Nós temos para o barco, tem um barranco para subir, chegar até a comunidade. Carregamos todos os equipamentos e nós terminamos de montar o nosso ambiente de trabalho. Era por volta das 2 horas da manhã. Então, isso é muito importante. A ida com ônibus, muitas horas, não desanima, porque eles sabem o que eles estão levando de bom para aquela comunidade, né? E aí lá ficam em alojamento? Como que funciona lá na própria cidade? Nós vamos de Porto Velho até Calama, são em torno de 10 a 12 horas de barco. Então, nós alugamos um barco e o barco é o nosso alojamento. Então, nós nos alimentamos no barco, os alunos montam barracas. Teria a possibilidade também de dormir em redes, mas tem muito pernilongo, né? Então, eles preferem as barracas. Nós levamos uma cozinheira também,
fazemos o alimento, as nossas refeições e o nosso alojamento é o barco pelo período que nós ficamos lá. Quer dizer, uma baita experiência do ponto de vista profissional e pessoal também, né, professor? Eu diria que eu estou na USP há 41 anos. Vim já da Federal, com 20 e poucos anos, eu era professor da Federal no Rio de Janeiro, para o concurso da medicina. Fui convidado para a USP e vim, tenho 40 e poucos anos como professor universitário. Conheço muitas universidades, no Brasil e fora do Brasil. Nós temos uma regra na USP não escrita, em que nós dizemos que não basta ser ótimo na USP, tem que ter algo mais. Bacana. Poxa vida. Bom, nós conversamos então aqui no programa Espaço Aberto com os professores, a Magali de Lourdes Caldana, ela é professora associada de fonoaudiologia, aliás, da FOB USP, e o professor José Roberto de Magalhães Bastos, ele é professor titular de saúde coletiva da FOB USP, nos contando um pouco a respeito dessa experiência com as expedições do projeto da FOB USP em Rondônia, levando todo esse trabalho assistencial aí de fono e de odontologia para essas comunidades tão carentes, né, em situação de vulnerabilidade social. E eu queria agradecê-los por ter aceito o convite para compartilharem essas experiências aqui conosco com o ouvinte bauruense que acompanha a TV e a Rádio Câmara. O prazer é nosso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.